direitinho, como a gente já fixou, vai ganhar um termo que vai ser um lagrangiano que deve envolver derivada temporal de φ, gradiente de φ, e de um vetor, eu vou poder tirar também a derivada temporal de A, mas de um vetor, eventualmente, eu posso tirar a sua divergência e o seu rotacional. Isso tudo aqui é o que vai mensurar as possibilidades de energia cinética de φA. Φ pode depender do tempo e do espaço. Então, isso aqui mede a derivada temporal, isso aqui mede a derivada espacial. A depende do tempo, mas depende das coordenadas espaciais. De um vetor, eu posso tirar tanto a divergência quanto o rotacional. E eu vou querer criar um termo cinético a partir daqui. Um termo de propagação vai sair daqui. Então, isso aqui vamos colocar assim, L prop. L propagação. Então, esse termo aqui vai ser o termo que vai dar a propagação dos campos dos campos φA. Mais, e esse termo aqui tem que ser invariante, né? Sob a simetria acima de φA. Então, por exemplo, esse campo aqui, é óbvio, a primeira coisa que salta aos olhos dele é que se eu tirar a derivada temporal dele, tudo bem, mas se eu tirar a derivada, se eu tirar a divergência desse campo, a divergência desse campo não é invariante. Parece uma equação de ômega. Uma equação de ômega para destruir essa invariância. Já divergência. Então, não está legal. Se eu tirar o rotacional de A, se eu tirar o rotacional dessa equação de transformação, o rotacional do gradiente é zero. Né? Se os matemáticos não quiserem introduzir por função de muitas patologias, derivadas parciais, não contínuas, mas o matemático é bonzinho, né? Você que está querendo ficar físico, está querendo ficar bonzinho, né? Então acredita que as funções sejam sem infinito, né? Não tem preconceito contra infinitamente diferenciável, né? Então vamos dizer que a gente pode dizer que o rotacional do gradiente é zero, né? A gente faz isso normalmente. Bom, muito bem. Então a gente já pescou algo que mede a variação do ar no espaço. E, bom, aqui está legal, estou pegando essa variação de ar no espaço. Se eu pegar agora, por exemplo, a derivada temporal de ar, e pegar a derivada temporal de φ. Φ' ponto, φ ponto, menos, desculpa, pegar a derivada temporal da gradiente. Então aqui fica uma combinação fácil da gente ver. Se a gente somar ou subtrair, pegar essa grandeza aqui, né, menos ddt de A, gradiente ddt de A mais gradiente de φ, essa grandeza aqui é invariante. Somar essas duas equações, esse tempo que cancela esse. Então isso aqui então eu construí uma grandeza que está levando em conta a derivada temporal de A e o gradiente de φ. Aqui eu estou construindo uma grandeza que está levando em conta o rotacional de A. Φ ponto. O que eu posso fazer com φ ponto? Né?
Se eu tirar qualquer derivada de φ, eu vou ficar sempre com esse ômega 2 pontos. E eu não tenho como... Aqui eu só posso tirar gradiente, que é um escalar. Você me amar, eu posso tirar só o gradiente aqui. Posso tirar quantas derivadas temporais eu quiser. Eu só posso tirar o gradiente. Aqui eu posso tirar gradiente, ou de rotacional ou divergência. Posso tirar quantas derivadas temporais eu quiser. Mas sempre que eu tirar quantas derivadas temporais eu quiser aqui, eu nunca vou ter como casar com isso. E o único jeito que eu vou ter de casar esse termo com esse termo é aqui, ó. Porque as regras são muito amarradas. Esses campos φ e A, eles aparecem com essas transformações e essas transformações amarram muito. Claro, eu também não vou querer tirar a derivada segunda do tempo, eu quero tirar velocidade. Velocidades são derivadas primeiras dos campos. Eu estou supondo que eu vou fazer uma densidade lagrangiana que não dependa de derivadas superiores, vou seguir o procedimento canônico. Então, pegar sempre derivadas temporais primeiras no tempo e derivadas temporais primeiras espaciais. Então, eu vou pegar dos campos, vou pegar DDT de todo mundo e vou pegar gradientes rotacionais e divergentes. Então, peguei um rotacional. Aqui, desse cara eu tirei derivada temporal, desse cara aqui eu tirei gradiente, cheguei a essa conclusão. Se eu tirar uma derivada temporal desse cara, eu vou ganhar um ômega 2 pontos. Que eu não vou poder compensar nunca com nada daqui e nunca com nada daqui. Então, φ ponto, eu nunca vou conseguir construir um invariante que tenha φ ponto. Isso é uma questão para vocês pensarem. Sentar 2 minutos e pensar quais são os vínculos que eu tenho. Construir invariantes a partir daquelas transformações. Invariantes que só contenham derivadas primeiras no tempo, derivadas primeiras no espaço. E que possam ser combinações. Bom, aqui eu fiz uma combinação. Bom, todo mundo está cansado de ver. Quem está fazendo o curso do Daniel está vendo que isso aqui é B e está vendo que isso aqui é rotacional. Isso aqui é o campo elétrico, menos gradiente de φ, menos EADT. Isso aqui é o B. Então, de qualquer maneira, a gente está vendo que a gente consegue gerar como invariantes com primeiras derivadas só aquilo que vai ser o campo elétrico. Mesmo que eu não saiba ainda que isso aqui é eletromagnetismo, eu não estou dizendo isso que vocês sabem. Mas se a gente não soubesse, a gente estava trabalhando. Então, o nosso problema, assim, nossa tarefinha seria construir invariantes com derivadas primeiras. Então, os invariantes que eu consigo construir são esses e esses. Então, a minha ideia seria dizer que isso aqui, o lagrangiano, vamos dizer assim, completo, que vai ser o lagrangiano local, mas o lagrangiano que vai levar em conta agora a propagação do setor φ, ele pode ser o anterior, quer dizer, o local. O que eu vou poder colocar aqui? Vou poder colocar aqui algo que vai ser isso aqui. Posso um parâmetro, que eu não sei qual é, posso botar aqui um parâmetro, sei lá, si, depois a gente pode acertar, que vai ter rotacional de A ao quadrado, e aqui parâmetro zeta, que vai ter gradiente de φ mais dAdt ao quadrado. Isso aqui é uma boa proposta para um termo cinético. É invariante gauge? É. Então, esse termo aqui é invariante? É. Que eu alinho, colocando a linha ou A aqui é a mesma coisa, aqui colocando filinha e A linha é a mesma coisa. Então, isso aqui é invariante. E dá derivadas primeiras. Vou deixar como exercício para vocês agora, claramente, tirar as equações de Euler-Lagrange para A e φ. Então, vou deixar como exercício, para vocês trazerem aí na próxima aula, equações de Euler-Lagrange para φ e A. Mas vamos ver que nós vamos ganhar as equações de Maxwell. Então, essa aqui, um pouquinho, é o suco da discussão. O que a gente está chegando? A gente está chegando à interação eletromagnética através de um procedimento de invariância de simetria local. Não temos nenhum comprometimento com o eletromagnetismo. Nós vamos ganhar uma estrutura, que nós vamos, as equações de Maxwell, eu só não vejo se consegue. E aí vai. Vamos começar a levar a sério esse procedimento. E aí, na aula que vem, a gente vai levar esse procedimento para o caso da Magellaniana, e a gente vai tirar as teorias de Young-Mills. As teorias de Young-Mills já estão prontas. A única diferença é que vai aparecer uma matriz. Eu tirei aquela matriz para fazer esse tratamento mais fluente. Bota a matriz, bota muita estrutura matemática, a gente perde o sentido físico um pouco. A gente pegou a teoria mais enxuta possível. A física está toda aí.
Agora a gente pode colocar artefatos, né, assim, adereços matemáticos, aí, matriz, né, algumas estruturas a mais, fantasiar a perua, né? Mas no final o que a gente quer é a gostosona mesmo, né? Ao vivo, né? Ao natural, né? Água e sabão é melhor. Essa é a física machista no Peru, é menina. Vocês também falam isso nos homens, não falam? A gente gosta de uma física machista, né? No sentido que a gente está tentando a teoria menos enfeitada possível. As ideias físicas estão aí. Problema 1, peço para vocês, se vocês se lembrarem. Tentem fazer isso, tudo que eu fiz hoje, mas não colocando campo fermiano, colocando campo escalar. Fazendo esse exercício, vocês vão ver aonde é que vocês vão começar a entender que o férmion, o espidor é muito melhor do que o escalar. Pega essa densidade de lagrangiano aqui. Vou colocar só isso. Vou estar preparado se quiser. Bota a mesma coisa que eu fiz do outro ali. Bota um alfa aqui. Aí faça simetria global. Da simetria global, vocês tiram 2J. Aí faz a simetria ficar local. Aí a gente vai ter que fazer. Opa, desculpa aqui. Perdão. Como eu tenho escalar aqui, para não confundir, vamos chamar esse campo aqui de escalar S, perdão. Vamos chamar esse campo de escalar S, para não confundir com o fio do eletromagnetismo, com o nosso fio que a gente está colocando. Nós temos um campo escalar tipo Klein-Gordon, perdão aí. Campinho escalar tipo Klein-Gordon, vocês vão ver que tem a simetria global de fase, e vamos tirar a densidade de carga e a densidade de corrente. Vão fazer a simetria local e vão fazer então o acoplamento do fio menos do J com o e aqui, vai começar a aparecer alguns problemas. E daí eu quero que vocês cheguem daqui às derivadas covariantes. DDT e DT. E vão ver que como escalar não é tão simples. Tá? Não é impossível. Não é possível, mas tem ambiguidade que os férmions não colocam. O férmion é a solução mais útil. Tá bom? Poderia falar mais. Isso aqui é importante para nós, para a gente. Vou partir daqui na próxima aula, tá? Vou partir daqui, a gente vai trabalhar um pouco essa questão, e aí a gente vai logo introduzir a simetria de Yang-Mills. Agora vamos ver como é que aparece os campos de Yang-Mills, e vamos chegar a um conjunto de equações de campo, que são as equações, né, por exemplo, típicas da QCD. As equações do campo elétrico de Yang-Mills, do campo magnético de Yang-Mills. Aqui a gente vai obter na aula que vem, primeiro as equações de Maxwell. Então nós vamos ver daqui, desse Euler Lagrange aqui, a gente vai ver que a gente vai poder chegar aqui às equações de Maxwell. Então, Diego, você, né, Diego? Então, só para reforçar aí o ponto que você levantou, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo, então, é isso. A gente está, a partir da simetria global ficar local, do momento que a simetria global fica local e eu introduzo novos campos para fazer essa invariância acontecer, eu crio compromisso com uma nova física. Aparecem novos campos, esses novos campos vão ter interações fixadas e a própria dinâmica deles vai estar levando a gente para um conjunto de equações de campo para criar que a gente conhece do eletromagnetismo. Então é nesse sentido, né, que a gente começa a perceber que a simetria local ela constrói para nós um cenário de interação. E aí, claro, Yang-Mills, né, fizeram isso, né, lá no PPD de 54, mas a discussão era uma discussão mais antecedente. Na verdade, tem muita história aí. Vou depois contar para vocês um pouco mais os bastidores aí do Yang-Mills. Era uma discussão que existia na literatura, que existia já. O Dirac fez um trabalho muito interessante em 50. O Dirac já vinha com essa questão da simetria de Gauge desde a década de 30. Ele viu as transformações de Weyl. O pessoal da relatividade tem mania de dizer que foram as transformações de Weyl na gravitação que deram origem às teorias de Yang-Mills. As transformações de Weyl são muito diferentes das transformações de Yang-Mills. Elas têm um caráter totalmente diferente. Dirac percebeu isso.
Dirac, então, em 52, ele faz um paper muito obscuro no sentido de que foi publicado numa revista assim, em francês. Ele fez esse paper, né, que foi publicado, eu acho que nos Análises de Física do Instituto de Poincaré, que é algo como se chama, acho que tem claro, depois foi traduzido para o inglês, de Gauge, eu acho que é L'Invariance des Choses, é o nome do trabalho. Então é um trabalho que ficou, Young não sabia francês, os americanos não sabem francês, esse paper ficou guardado lá numa prateleira lá dos Análises. Em 52. Mas, claro, esse resultado geral já tinha conversado em conferências. Né? O Young ficou com aquela questão na cabeça, o Salan também estava com essa questão, porque o Salan bebia água direta do Dirac. Né? Mas o Young, por encontros assim, ocasionais, e essa questão ficou. O Young, então, se junta com o Mills, né? E eles fazem esse trabalho. Mas, na verdade, esse trabalho já estava sendo iniciado, já tinha sido iniciado por Dirac, e um estudante do Salan, que é Robert Schoch, da Universidade de Cambridge, fez a tese dele em contemporaneidade com o trabalho do Young em 1954. Então, a tese do Schoch, para ser documentada, obviamente, né, ela já traz as transformações, já traz os campos de Young Mills também, nessa tese de doutorado. Mas o paper do Young Mills, ele saiu do Physical Review. Então, a tese foi defendida, e antigamente a pressão de publicação era muito menor. Eu não sei nem se, eu nunca nem vi o trabalho do Schoch no Salão. Acho que nem tem. A tese do Schoch ficou a tese do Schoch. Ficou na tese. E aí, essa discussão, o campo de Young Mills, ele está documentado como crédito inicial do Physical Review, 54, 28 de julho de 54, do Young Mills. Mas a discussão era uma discussão que pertencia à comunidade. Mas eu acho que o Cavaleiro, né, que foi trazendo essa discussão, né, o estandarte dessa discussão na década de 40 foi Dirac. Isso aí está claro nos papers que ele fez. Em 49, faz uma teoria, que era a primeira formulação que tem de uma teoria de campos para monopolos magnéticos. E a simetria de Gauge é fundamental. Ele percebe o papel crucial da invariância de Gauge, joga isso no paper de 52, mas aí o Young e Mills, espertamente, mas no bom sentido, esperto bom da ciência, perceberam que a discussão ia muito além do caso abeliano, que é o caso do eletromagnetismo, e jogam a quem sabe isso já não pode dar uma informação para a gente sobre as interações fortes, que é o que estava nascendo naquela época. Início da década de 50, os primeiros hadrons, né, aquela física hadrônica que estava explodindo nos aceleradores, né, a estranheza, esses novos estados bariônicos, então se queria entender a interação nuclear. E aí o Young propôs ao Mills, quem sabe nós não possamos fazer uma proposta tipo do eletromagnetismo para as interações nucleares. E aí saíram as teorias de Young e Mills. Tanto é que o paper original de 52, ele nem fala num procedimento genérico. Ele pega a simetria SO2, porque naquela época, até o início da década de 50, a interação que se pensava ser a interação das interações nucleares fortes era o SO2. Então eles constroem uma teoria de Young e Mills especificamente para o grupo SO2 e pensando na invariância de fase SO2 do sistema próton-nêutron. Então eu tinha em mente exatamente a interação nuclear entre prótons, nêutrons e píons, por exemplo. E aí a discussão, mas isso aí depois se viu que era um procedimento muito mais geral que pode ser trazido para as demais interações. 56, depois 61, foi ficando cada vez mais claro que a gravitação também podia passar por esse crivo, né, das teorias de Young. Então tá legal. Então na próxima aula, quarta-feira que vem, a gente parte o lanchinho de vocês. A gente faz Young Mills, tá? E entra, se possível, a gente vai ter uma aula de 4 horas, aí a gente pode entrar na simetria relativística também. Ah, você quer